Agradecemos ao Criador dos céus e da terra por mais uma oportunidade que Ele nos dá de gravarmos mais um vídeo para tentarmos explicar, por intermédio das Escrituras, sobre determinados assuntos que estão em pauta. Eu posso até considerar como sendo um vídeo resposta para que os amados analisem e retenha o que for bom. Primeiro de tudo, irmãos, temos que entender que a salvação em si é uma escolha do Pai. É uma escolha da soberania do Criador. Não é uma escolha do homem. Como se nós pudéssemos escolher ser salvo. Não. Quem estiver pensando dessa maneira pode tirar o cavalo da chuva. Salvação pertence ao Criador dos céus e da terra, e Ele dá a quem quer, como o próprio apóstolo Paulo escreveu, e nós estamos careca de ler o que ele escreveu a respeito desse assunto no capítulo 9 do livro de Romanos. Paulo está tratando nesse livro, irmão, de salvação. No 16 ele diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar e alvo a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ou seja, quem ele quer, ele salva, e quem ele não quer, ele endurece, ou seja, deixa o ser humano no estado a qual ele está. E muitas vezes, como no caso de Faraó, chega até o próprio e algo endurecer o coração do mesmo. Esse capítulo 9 ele trata justamente a questão de salvação. E sobre o assunto que está sendo divulgado aí por intermédio do Hangout no YouTube, diz o seguinte: eu vou pegar aqui o 9, vou começar do 6 para termos uma ideia. Importante, amados, é interpretar o que o escritor está a expor. E como se interpreta? Temos que ter conhecimento do Velho Testamento, porque o Novo Testamento nos direciona para o Velho Testamento. Também existe outro detalhe a ser considerado, que é: ou você crê ou você não crê. Você tem que se escolher. Ou você crê na Escritura, no que está escrito, ou você não crê. Se você crê, então creia no que está escrito. Então, se você não crê, não crê, é um direito. Não existe o ficar em cima do muro. Ou você crê ou não crê. Ou você é quente, ou você é frio. Porque não adianta eu estar em mãos com um livro que eu leio e não creio.
Não adianta eu pegar um livro da Escritura, não estou me referindo à Bíblia, mas um livro da Escritura, e por muitas vezes não entender, eu julgar que foi adulterado ou coisa dessa natureza. Ou crer ou não crer, irmão. A realidade é essa. Ou você crê no que Shaul escreveu, no que os profetas escreveu, no que Moisés escreveu, no que o próprio Salvador falou, ou não crê. É simples assim. Não existe esse negócio de dizer, não, mas tá meio adulterado, tá isso, tá aquilo. Que tá, tá. Isso é fato. Que está, que foi acrescentado e foi retirado, foi. Porém, existe uma essência a qual não se pode ser mexida. E essa essência, damos glória ao Criador, que quem possui o Espírito do Pai consegue encontrar essa essência dentro desse livro que se chama Bíblia, onde está as Escrituras. E é nessa Escritura que eu creio, é nos escritos de Shaul, é nos escritos dos profetas, é nos escritos de Moisés. Creio também em outros escritos que não foram acrescentados nas Escrituras? Sim. Simplesmente basta eu ler e fazer uma análise dentro dos mesmos escritos e dessa maneira fazer um levantamento e julgar no meu entendimento se é válido ou não, porque é o Espírito do próprio Criador que nos instrui a entender se é válido ou não. Nós possuímos o Espírito do Pai. Ele está conosco. Ele está com todos aqueles que nasceram verdadeiramente da água e do Espírito, todos aqueles que foram transformados pelo lavar da palavra. Isso é certo. Eu vou ler todo o capítulo 9 para nós começarmos a formar um entendimento. Digo a verdade no ungido, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado do ungido por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelita, pertence-lhe a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o ungido, segundo a carne, o qual é sobre todos e alvo bendito para todo sempre, anal. E não pensemos que a palavra de alvo haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Se você não entender o que Shaul está tentando explicar nessa passagem, você não entendeu nada. Se você não entender que os verdadeiros eleitos são aqueles que desde o princípio foram escolhidos antes da fundação do mundo, os quais está representado na descendência e no descendente que é Yahushua, você não entendeu nada.
Porque ele diz: nem todos os que são de Israel são de fato israelitas, mas todos são israelitas segundo a carne. Porém, o que conta não é a descendência segundo a carne. O que conta é a descendência segundo a eleição, ou seja, segundo a vontade de Yahweh. Ele é quem escolhe dentre uma massa totalmente corrompida. Ele separou um povo a qual, segundo o amor com que ele nos amou, ele vai dar salvação a esse povo. Percebam, amados, que todas as cartas, como eu já falei em outros vídeos, todas as cartas de Shaul não foram direcionadas a pessoas incrédulas. Não foram direcionadas a pessoas que não creem no Salvador. Foram direcionadas, isso eu falo com toda certeza, a pessoas que amavam e amam o Salvador de todo o entendimento e de todo o coração. Todas elas, se os amados for fazer uma análise, sempre no início, Paulo diz para quem está escrevendo. E para nenhuma delas ele escreveu para pessoas incrédulas, mas para pessoas que criam de verdadeiramente no Salvador. Isso é um detalhe que poucos conhecem. Em Romanos ele diz: Paulo, servo de Yahushua ungido, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Yahweh, o qual foi por Yahweh outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Yahweh com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Yahushua ungido, nosso Salvador, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Yahushua ungido. A todos os amados de Yahweh que estais em Roma, a todos os amados, ou seja, a igreja, ao rolial que se encontra em Roma, ele não escreveu para César ou outros demais que não cria no Salvador. Ele escreveu para quem cria no Salvador, para quem estava firmado a fé no Salvador. Vou dar outra prova disso. Vamos. Uma prova clara disso, clara, que não tem como fugir dessa realidade. Está em Tito. 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 Ele diz: Paulo, servo de Yahweh e apóstolo de Yahushua ungido, para promover a fé
que é dos eleitos de Yahweh, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade na esperança da vida eterna, que Yahweh, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandamento de Yahweh, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graças e paz da parte de Yahweh Pai e de Yahushua o ungido, nosso Salvador, novamente direcionada a quem cria, a Tito, para promover a fé aos eleitos. Então, quem é eleito antes da fundação do mundo, esses virão a crer. Quem não é eleito, esses não vão crer no Salvador. Isso é certo. Assim como existe um Salvador assentado à direita do Criador Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Isso é certo. Então a salvação, meus amados, pertence aos eleitos. Não é segundo a vontade de cada pessoa dizer assim: ah, eu aceitei, agora eu sou salvo. Não, não é dessa maneira. Primeiro vem a palavra pura, genuína das Escrituras, a qual as pessoas ouvem, e o Espírito do Pai abre o entendimento da pessoa, ou seja, tira a venda dos olhos, pois a humanidade caminha para um abismo. Aí vem o Espírito de Yahweh, tira essa venda dos olhos e a pessoa passa a ver o abismo que está lá na frente. Por intermédio da palavra, só existe regeneração por intermédio da palavra. Não existe outro meio a qual a pessoa seja regenerada sem ser por intermédio da palavra. É a própria palavra que diz isso. Então, se os irmãos forem ler o início de todas as cartas de Shaul, todas elas estão direcionadas a pessoas crentes, salvas, pessoas que creem no Salvador. Não está direcionada a incrédulos, mas tão somente os que creem. O próprio Salvador, se os irmãos for fazer uma análise profunda, todos aqueles a quem ele realizou um milagre, todos eles tinham fé, ou seja, creram no Salvador. Ele não realizou nenhum milagre para quem não creu. Voltando para o capítulo 9, aí diz: mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Yahweh não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Yahweh quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó
porém me aborreci de Esaú. Irmão, o seguinte é esse. O pai, Yahweh, mesmo antes dos gêmeos ter feito o bem ou o mal, o propósito dele em relação à eleição para a salvação já estava formulado. Ou seja, amei Jacó e aborreci a Esaú. É isso que os amados não entendem. Jacó errou? Errou, meus amados. Errou e muito. Porém, o amor do Pai, o que vocês não conseguiram entender é o seguinte, que o amor do Pai, ele é incondicional e que durante a nossa vida, mesmo depois de sermos regenerados por intermédio da palavra, pelo lavar da palavra, nós, durante toda a nossa vida, mesmo sendo regenerado, nós cometemos pecado. Aquele que disser que, mesmo depois de regenerado, não pecou mais, é mentiroso. É a própria palavra que diz, João diz, aquele que disser que não tem pecado, é mentiroso. E a palavra do Pai não está nele. Só é ler a carta de João que você vai ver. Então, vamos deixar de hipocrisia, de meter o cacete nos outros, pau nos outros, olhando os defeitos dos outros, quando nós mesmos também temos os nossos pecados, mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo a vontade do Pai. O próprio apóstolo Shaul, escrevendo, ele disse: nem eu mesmo conheço o meu proceder, porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Ou vocês nunca leram isso? Agora é fácil pegar o defeito dos outros e meter o pau. Eu não estou defendendo Jacó, nem defendo Moisés, nem defendo ninguém não. Que eles, não é eles que vão me salvar não. Porém, irmão, temos que olhar pelo lado da razão, da verdade das Escrituras. Porque vocês julgam como se vocês, mesmo conhecendo a palavra, vocês não tivessem mais pecado. Todos nós, mesmo regenerados, estamos passivos a pecar. Porém, nós não amamos mais essa velha natureza. Não amamos mais esse velho homem que nos empurra a pecar. É uma constante luta entre o espírito e o velho homem. Então, para entender a situação de Jacó e os seus erros, tal como o próprio Davi, entre outros, a salvação, meus irmãos, não é algo, como eu posso dizer assim, o Espírito lhe abriu o entendimento hoje e hoje você, pá, agora eu sou super-homem. Agora, pronto, agora eu nasci de novo e acabou o pecado, não tem mais pecado e agora eu sou santarrão. Meu irmão, isso é um processo e não é um processo rápido não, é longo. Processo de santificação no entendimento das Escrituras. Não é algo que acontece da noite por dia, não. Quanto mais você lê, mais o Espírito vai abrindo o seu entendimento. E você vai, por intermédio do Espírito, entendendo
o desejo do Pai para conosco. É um processo longo de amadurecimento espiritual. Não é da noite por dia. Então, se os irmãos pegarem a situação de Jacó antes, é uma coisa. Depois, à medida que o tempo vai passando, ele vai amadurecendo na fé. Porém, o que importa, meus amados, é a eleição, é a vontade do Pai para cada um. Mesmo sendo eleito, vai pecar? Vai pecar. Vai mentir? Vai mentir. Vai errar? Vai errar. Porém, devemos entender que a salvação do Pai é algo incondicional. Nós vamos errar? Vamos errar. Vamos ser punidos? Vamos ser punidos. Quem já leu e quem já entendeu que não basta só ler, tem que se entender. O Espírito tem que abrir o entendimento para entender as coisas relativas ao Pai. Quem já leu a história de Sansão é um exemplo claríssimo do que eu estou tentando expor. Quem já leu a história de Shaul é um exemplo claríssimo do que eu estou tentando expor. Quem já percebeu as atitudes de Shaul, algumas atitudes que ele tomou quando estava novo na fé, perceberá que nos seus escritos ele agora tem outra postura. Por quê? Porque a experiência traz o amadurecimento. A experiência com o Pai, com as Escrituras, traz amadurecimento na fé. Paulo, meus amados, quem conhece a história de Paulo, sabe o proceder de Paulo, que ele consentiu na morte, talvez até matou, porque consentia o mesmo que matar, perseguiu, prendeu, arrastou, maltratou, todo tipo de atrocidade que ele podia fazer antes de ter o encontro com o Salvador no caminho de Damasco, ele fez. Porém, o que é que ele diz? O que é que ele diz aqui em Gálatas, no capítulo 1, eu vou começar a ler do 10. Ele diz o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou o de algo? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo do ungido. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Yahushua, ungido. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Alvo e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua benevolência, oprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detenção não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, você veja
a soberania de algo, a vontade de algo na vida do homem é algo que, como eu disse, é escolha do Pai. Antes da fundação do mundo, ou mesmo antes que nós venhamos a existir, o plano dele concernente a toda a humanidade já está traçado. E não haverá ninguém, por mais que queira, por mais que lute, por mais que queira contradizer, por mais que não entenda, não haverá ninguém que mudará a vontade do Pai. É por isso que Paulo escreveu aqui, ó, capítulo 3, ó, de Romano. Olha. Olha. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de alvo. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de alvo? Isso aí é uma pergunta. A incredulidade das pessoas irá desfazer a fidelidade de Yahweh quanto ao seu propósito já determinado antes mesmo da fundação do mundo? De maneira nenhuma. Seja Yahweh verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado, ou seja, cada um de nós, segundo as nossas palavras, atitudes, seremos julgados diante do Pai. Então, meus amados, não adianta vocês estarem lutando contra a vontade do Pai, metendo pau em Davi, como eu vejo muitos fazendo, metendo pau em Moisés, metendo pau em Jacó, olhando os defeitos dos outros e não estão olhando para os seus próprios defeitos. Não adianta, isso é hipocrisia. Tira primeiro o argueiro, a trave que está no teu olho, para depois tirar está no olho do teu irmão. É essa a palavra do Salvador. Não adianta estar formulando essas ideias de que fulano fez isso, matou e pecou e o Criador não é o Criador desse camarada porque ele fez isso, porque ele enganou, porque ele roubou, porque ele fez isso ou fez aquilo ou aquilo outro. Não adianta, meus irmãos. Nós fazemos a mesma coisa. Deixemos de ser hipócritas. Nós fazemos o mesmo, porém a salvação de algo é incondicional. E é o motivo de Yahushua estar à sua direita intercedendo por nós. Intercedendo, como o próprio João diz, não pequeis, porém se algum de vocês pecar, nós temos um advogado diante do Pai, defendendo a nossa causa. Foi por isso que ele prestou aquele sacrifício no madeiro. Porém, amados, não me interpretem mal quando eu digo que nós pecamos. Eu não estou dizendo que é para nos afundarmos no pecado, não, de maneira alguma. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se nós, por algum motivo, razão ou circunstância, viemos a pecar involuntariamente,
ou até muitas vezes voluntariamente. Porém, o Espírito do Pai que habita em nós, ele nos leva a uma consciência no entendimento em que nós estamos errados e nos leva a entender que nós não devemos continuar nessa prática que vivíamos fazendo, ou seja, se roubávamos, não roubamos mais. Se adulterávamos com a mulher do próximo, não vamos adulterar mais. E assim por diante. Porém, o que existe na nossa mente quando nós vemos uma mulher, ou seja, qualquer tipo de cobiça que nós vemos a ter, porque nós realizamos ainda esse tipo de transgressão contra o Pai. Por quê? Porque nós estamos, amados, nesse corpo corruptível que só será exterminado, ou seja, só será revestido de incorruptibilidade quando o nosso Salvador se manifestar. Porém, meus amados, vamos fugir do pecado, vamos fugir da cobiça, da idolatria, vamos fugir de todo o mal que nos rodeia, vamos fugir de tudo isso, pois pecamos, irmão. Então, não vamos apontar o pecado dos nossos irmãos, porque dar-se a ocasião, amados, que nós que estamos apontando o defeito dos outros, vai dar-se a ocasião de, naquele grande dia, eles estarem lá, enquanto muitos que viveram a vida apontando para o defeito dos outros, apontando que não é algo, que não pode ser o criador desse camarada, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele fez aquilo outro, dá-se ao caso de no dia ele estar lá e você não vai estar lá. Porque você começou a falar de algo que você não entendia, levou muitos ao entendimento errôneo, e isso se chama falta de amor ao próximo. Porque você, quando não entende um assunto, você o expõe em rede nacional por intermédio de qualquer ferramenta que seja, e você leva por intermédio dessa sua interpretação errônea muitos a creem naquilo que você colocou, você está cometendo um pecado de falta de amor ao próximo. Porque eu tenho certeza que vocês estão errados. Eu tenho certeza que vocês estão errados. Então, Jacó havia sido escolhido pelo pai, por Yahweh. Ele foi escolhido, não tem como mudar isso. Por quê? O próprio Salvador dá testemunho quando diz aqui, ó, Mateus 8: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quem foi que falou isso? Não foi o Salvador? Ah, foi acrescentado, foi adulterado. Se vocês creem dessa maneira, irmão, se vocês creem dessa maneira, vocês estão perdendo tempo. Vocês estão perdendo um tempo. Vocês deviam fazer algo. Deviam fazer outra coisa ao invés de estar lendo algo que é adulterado, que não serve,
foi manipulado. Estão perdendo tempo, cara. Estão perdendo tempo e estão se afundando cada vez mais na lama. A realidade é essa. Desculpa a minha sinceridade. Porque vocês dizer que isso que está escrito, que o próprio Salvador disse, está errado ou foi acrescentado, falar é fácil. Cadê a prova? Então eu prefiro crer no que eu estou lendo aqui, de que colocar em xeque o que está escrito. Por quê? Porque se eu não tenho a prova que isso foi adulterado, existe adulteração, existe. Agora, eu quero a prova que foi adulterado. Por que eu quero a prova? Porque se não foi adulterado, e aí? Eu estou dizendo que o meu Salvador, ele é mentiroso? Quando disse que lá nas bodas estará sentado à mesa Jacó, Abraão e Isaac? Para existir culpado, irmãos, tem que existir prova que os condene. Não é só simplesmente blá 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 e prova que é bom nada. O profeta também errou, Paulo errou. Paulo errou também aqui em Romanos. Isso é o que vocês dizem, né? Paulo errou aqui em Romano também, citando o profeta Malaquias. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O mais velho será servo do mais moço. Vamos ver onde é que está essa passagem, né? Essa passagem aqui de... Gênesis 25, 19. São estas gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou a Ialro por sua mulher, porque ela era estéril, e Ialro lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou a Ialro. Respondeu Ialro: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo vestido de pelos. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Então, os amados, Paulo Shaul, apóstolo chamado por Yahushua, ele diz o seguinte, ó. Ele diz: E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal,
para que o propósito de Yahweh quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Então, meus amados, não importa o que Jacó fez, o que deixou de fazer antes de conhecer o Criador dos céus e da terra. É o mesmo caso de Paulo. Antes de Paulo conhecer o Criador dos céus e da terra, Paulo matou, Paulo aprisionou, Paulo maltratou, Paulo fez tudo o que podia fazer. Depois que ele teve um encontro com o Salvador, a qual o separou antes dele mesmo nascer, como ele diz em Gálatas, aí já é outra história, irmão. Já é outra história. E os irmãos vão perceber isso dentro da história que está aqui no Velho Testamento, que após o encontro de Yahweh com Jacó, quando ele estava fugindo para a casa do seu tio Labão por causa do seu irmão Esaú e porque o próprio Esaú, porque a mãe dele, Rebeca, não queria que ele se casasse com as filhas dos cananeus, e por causa disso o enviou para Labão, para não misturar a descendência. Ele foi para a casa do tio dele, Labão, e lá permaneceu por vários tempos. Então, o proceder de Jacó, a partir daquele dia em diante, começa a se mudar o proceder de Jacó. Você começa a perceber que ele vai começando a adquirir amadurecimento espiritual da parte do pai. E o pai o abençoa. E o pai é com ele assim como ele prometeu. A palavra que ele diz aqui, é uma palavra, meus irmãos, é uma palavra de quem ainda não está espiritualmente maduro. É uma palavra de quem começou a engatinhar, tomando um leitinho, está engatinhando. E por isso ele fala essas palavras. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em uma coluna sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, isso é Jacó falando, isso é Jacó na sua imaturidade falando. Se algo for comigo, por quê? Por que eu digo que imaturidade? Vamos lá. Se nós pegarmos do capítulo 28, do verso 10 ao 17, o irmão vai ver, os irmãos vão perceber que é Ialro falando. Vamos ler. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez-lhe seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Ialro subiam e desciam sobre ela. Perto dele estava Ialro e lhe disse, veja quem está falando. Quem está falando é o próprio Ialro, Criador. E lhe disse, eu sou Ialro, o Criador de Abraão teu pai e o Criador de Isaque.
A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. Por acaso não foi isso que aconteceu? Ou foi isso que aconteceu? A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aconteceu, aconteceu. Todas as famílias, ou seja, em todas as nações existem o povo eleito do Pai. Só que as pessoas querem considerar num termo literal, num termo, como posso dizer, que abrange algo que seja universal. Irmãos, estamos falando de eleição, estamos falando de pessoas que foram escolhidas, o texto está se referindo a pessoas que foram escolhidas de todas as nações. Assim como no Brasil existe um povo escolhido, existe um povo escolhido nos Estados Unidos, no Japão, no Iraque, em todas as nações existe a rolial do Pai. Não devemos entender que, de um modo ao pé da letra literal, que todas as famílias, ou seja, cada família que existe na face da terra, vai ser salva, não. Estamos falando de pessoas em nações. É isso que o texto quer dizer. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. O pai já tinha prometido a Jacó. Aí agora, quando ele desperta do sono, aí é onde é que entra a nossa humanidade. Aonde entra a falta de experiência com o próprio pai. Aí nós começamos, por falta de entendimento, a querer inventar as coisas. Foi o que Jacó fez. Ele começou, ele diz, ó, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou uma pedra que havia posto não, por um travesseiro e erigiu uma coluna. E Alro mandou ele fazer isso em algum canto? Não, ele não mandou fazer isso. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Alro for comigo, peraí. E Alro já tinha dito em sonho a ele que era com ele. E já é certo, porque assim como ele disse, aconteceu. Então são palavras, irmão, de uma pessoa que não está maduro na fé. São palavras de um homem que não estava maduro na fé. Se ele for comigo, veja bem o que é que ele diz. Se algo for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então Ialro será o meu criador. Ele já é o criador de Jacó, só que ele, por não ter experiência, por não ter entendimento, por não ter entendimento das obras do Pai, ele começa a formular essas ideias. Porém, amados, eu tenho certeza que se nós pudéssemos conversar com o mesmo após 30, 40 anos de experiência com o Pai, eu tenho certeza que ele iria nos dizer que essas palavras que ele falou aqui, que está entre o verso 18 e o verso 22, após ele ter amadurecido espiritualmente, ele não diria. O mesmo acontece conosco, irmão. Isso é simples de se entender. Coisas que nós dizíamos ou praticávamos quando nós éramos adolescentes, hoje nós sendo adulto, amadurecido, nós olhamos para trás e muitas vezes até nos envergonhamos de falas e atitudes que nós cometíamos na nossa, na nossa juventude. Hoje nós não temos essa mesma capacidade de cometer determinados atos ou falar determinadas palavras que nós falávamos quando tínhamos
é entre 14, 17 e 15 anos, porque nós amadurecemos, o tempo passa e as pessoas amadurecem. O mesmo está nesse entendimento aqui em relação a Jacó. Esse negócio dele dizer, eu pego essa pedra aqui, é a casa de Yahweh. Isso é a ideia dele, a ideia infantil, posso dizer dessa maneira. A ideia infantil dele. Mas que não tem nenhuma representabilidade alguma diante do Pai. Porém, é como diz, se chove de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, o que Jacó falou, ou deixou de falar, do entendimento dele, da, 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 da infantilidade, eu posso considerar dessa maneira, isso não é levado em conta. Isso não, tanto fez como tanto faz. Porque o que importa é o propósito do Pai. O que importa é o propósito do Pai. E ele direciona o propósito dele nos caminhos certinho e no final dá tudo certinho, tudo redondinho, bonitinho, de acordo como ele determinou. Aí devemos meter o pau, devemos criticar, devemos zombar, devemos fazer qualquer tipo de zombaria por causa disso, por não entendermos a Escritura. Vamos ver o que o profeta Malaquias diz, né? Vê aqui o que, é que o profeta Malaquias diz. Malaquias 1, sentença pronunciada pelo Yahweh contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz Yahweh. Mas vós dizeis, em que tens nos amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse Yahweh, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz Yahweh dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem Yahweh está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é Yahweh, também fora dos limites de Israel. O profeta que falou por boca de Yahweh errou também? Vejam o que vocês estão propondo por intermédio desses hangouts. A primeira frase diz: sentença pronunciada pelo Criador, por Yahweh. Então dizer que isso aqui foi adulterado ou coisa dessa natureza é algo muito grave. Por quê? Porque dá-se o risco disso ser como é, eu creio dessa maneira, a verdade. Por quê? Porque não tem ninguém para me provar que isso aqui foi adulterado. Então, não tendo com que me provar que isso aqui foi adulterado, a Escritura, eu creio nela.
todo homem é inocente até que se prove contrário. E para isso tem que se ter provas. Então, como é que eu vou julgar se está certo ou se está errado se eu não tenho as provas? Eis a questão. Que diremos, pois? Romanos 9:14. A injustiça da parte de Yahweh? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me oprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me oprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Yahweh a sua misericórdia. Salvação, irmão. Paulo está falando de salvação. Paulo não está falando outra coisa a não ser salvação, não. Nesse capítulo 9, não. Está falando justamente isso. O sistema religioso, através das suas teologias, muitos vão dizer que não é no sentido de salvação. Mas eu que não estudei teologia, nunca passei na frente de uma faculdade de teologia ou coisa dessa maneira, mas tenho o Espírito do Pai, esse que nos ensina todas as coisas, esse me diz que o assunto em pauta aqui na Escritura está referente à salvação. Quem quiser crer em teologia, em hermenêutica, sistemática, temática, seja lá qual for o nível de entendimento criado pelos homens, cada um siga o que quiser. Eu sigo o que o Espírito do Pai me concede no entendimento. E confio piamente. Eu acho que já deu para dar um pouco de entendimento sobre o meu ponto de entendimento em relação ao assunto. E todas as vezes que se levantar um assunto a qual não existe entendimento nem coerência sobre o mesmo, eu vou fazer um vídeo contestando em favor da verdade da Escritura, não é em favor de Jacó, nem de Davi, nem de Moisés e nem de nenhum outro homem que, assim como eu, foram falhos. Mas eu vou defender com todo o meu coração a verdade das Escrituras. Essa eu defendo com todo o amor, com todo o entendimento, com todo o prazer. Defendo a verdade das Escrituras. Entendeu? E se alguém tiver contra-resposta, pode gravar vídeo e enviar para o meu e-mail ou para o meu canal Adenilson Simões. O meu e-mail é adenilson-32@hotmail.com, que eu vou com o maior prazer, amados, analisar o ponto de vista de cada um. E vamos, quem quiser fazer hangout, vamos fazer hangout em off, e se quiser ao vivo também nós podemos fazer ao vivo, para expor as escrituras, expor a verdade, não com base em achismo nem filosofia, mas com base na verdade que é as escrituras. Agradeço a todos que com paciência assistiram esse vídeo, e agradeço a Yalro por essa oportunidade que ele nos deu de gravar esse vídeo e expor o mesmo.
Um abraço a todos e que todos fiquem na paz de Yahweh.